Agora eu queria convidar aqui para conversar com vocês, é uma parte mais prática, para poder contribuir aí para o decorrer do nosso evento, a Bruna, que já esteve no Pilates Summit, então seja bem-vinda, Bruna. E ela vai conversar com vocês sobre o Instagram, então todo mundo com o celular na mão aí que tem Instagram, que ela vai passar bastante coisa para a gente já colocar em prática. Quero agradecer ao Igor também pelo convite para participar pela segunda vez do Pilates Summit. Parabéns, Igor, pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Bruna, eu tenho uma empresa que é a Favo Digital e nessa empresa eu presto alguns serviços relacionados ao marketing digital, né? Consultoria, gestão de redes sociais, treinamentos, campanhas, conteúdo. Eu sou publicitária e social media de formação e também especialista em marketing digital. Hoje aqui nessa palestra eu vou falar um pouco sobre o que é o Instagram, vou falar de alguns números, passar alguns números e vou falar algumas das principais estratégias e ferramentas utilizadas no Instagram. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para vocês você sabe o que é o Instagram? Você conhece o Instagram? Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar do Instagram, se não tem uma conta, já teve algum contato com essa rede social. Bom, o Instagram é uma rede social, né, de imagens, então ela é uma rede social que foi criada para o visual, para divulgar imagens. E ali a gente consegue comentar, curtir, repostar imagens que a gente acha interessante, criar vídeos. E a história do Instagram ela é bem curta, né? Ela foi criada em 2010 por 2 engenheiros de software, sendo ele um deles brasileiro. No dia do lançamento, ele foi o aplicativo mais baixado da Apple Store. Então, já alcançou cerca de 1 milhão de inscritos no primeiro dia. No próximo ano, em 2011, ele ainda era só para a Apple Store e já contava com mais de 10 milhões de inscritos. Então, ele teve um crescimento muito grande. Em 2012, só em 2012 que ele teve o lançamento para o Android e aí o Facebook comprou o Instagram. Aí, a partir daí, ele só evoluiu cada vez mais. Tá? Eu vou passar aqui alguns números. Atualmente, de acordo com a pesquisa Social Media Trend, o Instagram possui mais de 500 milhões de contas ativas. Então, ele ainda é a segunda rede social, em primeiro lugar ainda está o Facebook, mas ele é a rede social que mais vem crescendo. Então, só nesse ano ele já cresceu mais de 81%. Então, apesar dele estar ainda em segundo lugar, ele vem crescendo cada vez mais. E dessas 500 milhões de contas, 7% são de inscritos brasileiros. Tá? Então, 7% desses 500 milhões estão aqui no Brasil. Aí você pode me perguntar, por que usar o Instagram para negócios? Porque, apesar dele estar em segundo lugar como a rede social de maior número de inscritos, ele é a rede social preferida dos usuários. Então, diferente do Facebook, que é uma rede social onde as pessoas colocam muita mensagem negativa, compartilham muita notícia falsa, no Instagram, as pessoas são mais leves. É uma rede social mais leve. Porque ela foi criada para divulgar imagens. Então, as pessoas divulgam ali o que elas gostam. Um restaurante, uma viagem, coisas que elas gostam de fazer. Então, ninguém vai publicar coisa ruim, uma imagem de um dia ruim, né, no Instagram. Então, vendo essa oportunidade, as empresas começaram se o Instagram é uma rede social mais leve, eu quero que as pessoas enxerguem a minha empresa assim também. Então, começaram a utilizar essa plataforma para inserir a imagem da empresa delas ali também. Agora eu vou falar um pouquinho das estratégias, das principais estratégias utilizadas no Instagram. Antes de realizar qualquer ação de marketing,
seja offline ou em qualquer rede social, a gente precisa ter estratégia, né? Criar um planejamento estratégico. E a primeira coisa que a gente vai definir nesse planejamento, seja ele para qualquer rede social, é definir qual é a persona do nosso negócio. A persona, ela é uma representação fictícia do seu cliente ideal. Então, você vai definir ali, de uma forma mais personalizada e mais humanizada, quem é o seu público. Né? Diferente do público-alvo, por exemplo. Porque o público-alvo é mais abrangente. No público-alvo, você coloca a faixa etária, o gênero e a localização, por exemplo. A persona não, a persona é mais detalhada. Você vai visualizar ali na persona o que o seu cliente gosta de fazer, qual é a idade dele, a profissão, o que motiva ele a comprar de vocês, quais são as frustrações dele relacionadas ao seu setor. Então, sempre pensando no seu setor e criando perguntas para tentar entender como que a sua persona pensa. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, esse aqui é um exemplo bem detalhado, que ela coloca ali o nome. Na persona você pode criar, por exemplo, até uma imagem de como você imagina que seja o seu cliente ideal, colocar a idade, a profissão, motivações, o hobby, qual a rede social que ela está mais inserida, ela gosta de usar o celular ou o desktop, quais os aplicativos que ela usa, as frustrações. Então, bem detalhado o que a sua persona é, quem é essa pessoa. Tá? Trouxe aqui um exemplo um pouquinho mais simples, para quem não mexe muito com design, não tem muito essa expertise, né? Mas pode fazer tanto no Excel, no Word, não precisa entender de diagramação para poder fazer a persona. Tá? O importante é vocês conseguirem responder as perguntas. Aí, se alguém me falar, né, mas eu atendo qualquer pessoa no meu estúdio, pode aparecer, não tem um segmento. Então, você vai pegar, vai selecionar a maioria dos seus clientes, vai ver qual é a maioria dos meus clientes, é homem ou mulher, qual é a faixa etária deles, e aí você vai segmentando pela maioria. Aí você vai chegar na sua persona ideal. Você pode ter mais de uma persona? Pode ter mais de uma persona. Principalmente se você já tem uma segmentação. Aí fica até mais fácil. Por exemplo, o meu estúdio de Pilates atende gestantes e idosos, né, voltado para esses dois públicos. Então, você vai ter duas personas, uma para idosos e uma para gestantes. Mas você sempre vai procurar pela maioria. Aqui eu trouxe algumas perguntas que você precisa ter em mente quando for criar a sua persona. Quem é o seu potencial cliente? Então, fisicamente, profissionalmente, pessoalmente. Pensa quem é o seu público ideal. Né? Físico, ele é para esportistas, para pessoas que já praticam esportes, ou são para pessoas que querem emagrecer, ou são para mais jovens, ou para mais idosos. Então, quem é essa pessoa fisicamente? Pessoalmente, o que ela gosta de fazer? Profissionalmente, tá? Que tipo de assunto interessaria para ele sobre o meu setor? Então, selecione todos os assuntos que você pode abordar dentro do seu setor e comece a pensar o que ele gostaria de ver, quais tipos de conteúdo ele gosta de consumir. Quais são as atividades mais comuns que ele realiza? Qual o seu nível de instrução, os seus desafios, que tipo de informação ele consome, em qual veículo? Isso é muito importante, porque você precisa saber se ele quer estar no Instagram. O seu cliente está no Instagram? Porque se ele não estiver no Instagram, se ele estiver usando o LinkedIn, por exemplo, nem adianta você investir o seu tempo no Instagram. Então, é muito importante você realizar todas essas perguntas e toda essa pesquisa com o seu próprio público que você já tem, os seus próprios clientes, para poder definir se vale a pena você estar lá no Instagram. O próximo passo, após definir a persona, é definir os objetivos. Eu até trouxe uma frase ali, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, para você saber se você está alcançando resultados nessa rede social, você precisa ter um objetivo. Né? E a pergunta que você tem que fazer é: por que eu devo investir no Instagram?
Então, pensa, por que eu devo estar lá? Se a resposta for, porque o meu concorrente está lá também. Ou, porque eu sei que eu tenho que estar lá, é moda, né? Agora essa rede social precisa estar lá. Então, nem entra, porque você vai acabar frustrando o seu cliente, porque ele vai te procurar lá no Instagram e você não vai estar oferecendo conteúdo adequado para ele. Então, você precisa saber o objetivo, por que você quer estar nessa rede social. E sempre que uma empresa vai investir em algo, qualquer coisa, é por um desses 3 motivos. Ou ela quer aumentar a receita, ou ela quer reduzir custos, ou reduzir os riscos. Então, aí a gente já consegue elaborar várias questões, né, vários objetivos. Eu quero entrar no Instagram porque eu quero alcançar mais clientes, porque eu quero divulgar a minha marca, porque eu quero gerar mais engajamento. Então, eu posso listar vários objetivos e aí eu vou para o próximo passo, que é escolher as principais métricas. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que saber como mensurar se eu estou conseguindo alcançar esse objetivo, né? Não adianta eu ter um objetivo e eu não saber se eu estou alcançando, se eu estou chegando próximo dele. Então, eu selecionei aqui alguns objetivos e as principais métricas que devem ser analisadas com relação a eles. Então, aumentar o reconhecimento de marca. Eu preciso saber a quantidade de curtidas, de seguidores, número de visualizações, visitas no site, blog. Então, com isso eu vou conseguir mensurar o reconhecimento da minha marca. Engajamento com a marca. Número de reposts, quantidade de comentários, cliques no site, clique em como chegar. Então, tudo isso eu vou conseguir mensurar o engajamento da minha marca. E o aumento de vendas, que é o mais fácil, é a vendas direta, né? Se eu estou realizando vendas e se principalmente essas vendas estão vindo através do Instagram, então eu estou conseguindo chegar próximo ao meu objetivo final. Aí, após eu criar esse planejamento, a minha persona, os meus objetivos, minhas métricas, eu vou para a parte mais prática. Eu vou criar a minha conta do Instagram, da minha empresa, e vou organizar a minha biografia, que é aquela parte inicial do Instagram, né? É como a empresa ela precisa olhar essa parte e reconhecer a sua empresa. A primeira coisa que a gente vai fazer são as fotos. Então, ali no local da foto, eu vou colocar algo que represente a minha empresa, ou a minha logo, ou um símbolo que represente a minha logo, né? No caso ali do Starbucks, ele colocou Starbucks e o Brasil embaixo, porque quando a pessoa pesquisa, ela já vai saber que aquela dali é o Starbucks Brasil. Então, se eu não tenho uma logo, ou a minha logo não está boa, eu vou colocar algo, ou um símbolo, ou algo que represente a minha empresa. O importante é a pessoa, no momento da pesquisa, olhar aquela foto e saber que se trata da sua empresa. O nome é a mesma coisa, tá? Ali, como no Starbucks, ele colocou Starbucks, como já existe o Starbucks, né, oficial, ele colocou Starbucks Brasil, porque quando a pessoa digita, ela já sabe que aquele ali é o Starbucks Brasil. No caso, se já tiver cadastrado a empresa de vocês, né, o estúdio, coloque alguma palavra que represente a empresa de vocês. O nome, né, do estúdio, Pilates, ou Pilates para gestantes. Então, algo que represente a empresa de vocês. Eu vejo que tem gente que coloca número, ou número de telefone, ou caracteres, né? @ o nome e o número de telefone. Isso aí não funciona, né? No momento da pesquisa, o Instagram nem vai reconhecer a marca de vocês. O próximo passo é a categoria. Então, selecionar a categoria que mais se encaixa para a empresa de vocês. No caso ali, tem tanto a Starbucks quanto a Orna Café, os dois são cafeteria, mas cada um selecionou a categoria que quer estar inserida, né? Um é alimentação, alimentos e bebidas, e o outro é cafeteria. Então, a hora que a pessoa vê, ela já consegue distinguir os dois. A outra parte é a biografia ali escrita, onde você tem 150 caracteres para definir o que é a sua empresa, para segmentar a sua empresa. Então, ali tem que ser muito autêntico e criativo, porque só em 150 caracteres parece muito difícil.
Mas ali você consegue colocar o horário que a sua empresa está ativa ou já segmentar o que a sua empresa faz. No caso lá do Efeito Orna, elas colocaram: ajudamos empreendedoras a posicionar suas marcas. Então, se um homem entra ali, ele já sabe que aquela empresa ali atende mulheres, empreendedoras. Então, ele nem vai seguir ou ele nem vai entrar em contato, porque ele sabe que ele não é o público-alvo delas, né? Então, ali é o momento de você falar sobre a sua empresa de forma bem sucinta e criativa. Aqui na biografia, a gente consegue colocar também o endereço, consegue colocar um site ou um link clicável para algum material que a gente quer divulgar. E consegue também colocar os destaques dos stories em capinhas, como, né, para seguir a identidade visual, ou com as próprias imagens que vocês utilizam. Então, após definir a biografia, a gente ainda não vai realizar as postagens, a gente vai definir a nossa identidade visual. E a gente consegue definir a nossa identidade visual através da nossa própria logo. Se a gente já tiver uma logo, fica mais fácil, porque a gente vai seguir as mesmas cores, a mesma fonte, né, o mesmo estilo de imagem. Mas, se não tem, a gente pode selecionar uma paleta de cores que se encaixe com a nossa marca, a fonte, e sempre utilizar o mesmo filtro, o mesmo estilo de edição, para não ficar uma bagunça, né? Para que, quando o cliente encontre a sua empresa no Instagram, ele reconheça as imagens, ele fique tudo bem organizado. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos. Então, dá para ver aqui que o primeiro exemplo, ela usa bastante o rosa, o azul, ela escolheu essas cores para divulgar. Tem as cores ali, né, o vermelho, o amarelo, que ela usa como apoio, mas o foco é o rosa, o azul, o verdinho. A outra ali, o filtro, é um pouco mais sépia, assim, né? Ela usa bastante imagens escuras, mas tem sempre um detalhe em vermelho. Então, isso já cria uma identidade visual no momento que entra ali também. E a terceira imagens com bastante natureza, azul, verde. Então, cada uma no seu estilo, mas todas com a mesma linguagem visual, né? Cada uma com a sua linguagem visual. Aqui eu trouxe um estúdio de Pilates. Então, dá para ver aqui também que elas seguem o mesmo estilo de edição, de filtro, nas imagens próprias aqui, né? Nas imagens do estúdio. E, nas demais imagens, é sempre a mesma fonte, o mesmo degradê nas imagens. Então, quando a pessoa entra, ela já sabe que ali ela vai encontrar uma dica, que ela vai encontrar um assunto interessante que ela gosta, porque fica bem organizado. Então, agora, ainda antes de realizar qualquer tipo de postagem, a gente precisa organizar o nosso cronograma. Então, a gente precisa definir que tipos de postagem a gente vai realizar. Como a gente já definiu lá no nosso planejamento a nossa persona, então a gente já sabe o que ela quer consumir de conteúdo. Então, a gente já sabe, né, mais ou menos que tipo de conteúdo que ela vai querer ver. A gente já sabe também o nosso objetivo. Então, fica mais fácil para criar esse cronograma. Algumas pessoas, né, algumas empresas, criam o cronograma mensal. Então, já criam para o mês inteiro os conteúdos que ela vai postar. Eu sugiro, né, porque chega a hora que a gente não tem mais criatividade para, ai, meu Deus, o que eu vou postar agora? Não tem mais assunto. Então, eu sugiro fazer da seguinte forma: pegar um assunto e descrever, e falar sobre ele durante a semana inteira. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer uma pergunta sobre aquele assunto. Por exemplo, eu atendo pessoas relacionadas ao esporte e eu vejo que tem muita queixa de dor lombar. Então, eu vou fazer, na segunda-feira, uma pergunta sobre dor lombar. Você sente dor lombar? A pergunta tem que ser bem objetiva, para a resposta ser bem objetiva. Eu já vou gerar um engajamento com o meu cliente. Eu vou estar fazendo uma pergunta para ele. Na terça-feira, eu vou falar sobre o assunto da semana. Então, eu vou falar sobre a dor lombar, vou estar gerando a necessidade, despertando a necessidade. Então, a pessoa que sente a dor lombar, é mesmo, eu sinto essa dor. Então, ela vai começar a ter interesse e saber que você entende sobre aquele assunto. Na quarta-feira, eu vou dar uma dica. Então, eu vou falar
o que é possível fazer para evitar a dor lombar? A dica sobre aquela dor que ela sente. Aí, na quinta-feira, sim, eu vou realizar a venda do meu produto. Se torna muito mais fácil, porque você vai precisar ter menos assunto, né? Então, durante o mês, se o mês tem 4 semanas, você precisa só de 4 assuntos para falar no mês inteiro. E a próxima pergunta, que é uma pergunta bem frequente, é a frequência de postagem. Então, muita gente me pergunta com que frequência eu preciso postar. Alguns especialistas dizem que todos os dias, outros dizem que é 2 vezes ao dia, outros que é 3 vezes na semana. O negócio é que não existe um tempo ideal, né? Não é igual. Cada perfil é um perfil e vai ter uma frequência diferente. O importante é você saber o tempo que você pode disponibilizar para realizar as postagens, porque o Instagram ele precisa de frequência, então não adianta você postar hoje, semana que vem não postar mais, aí depois só postar daqui a um mês. Então não adianta, precisa ter frequência. Se você posta hoje, vamos supor, segunda e quarta, toda segunda e quarta você precisa realizar as postagens, porque ele precisa de frequência. Outra ferramenta que é possível verificar a frequência é pelo Instagram Insights, que é uma ferramenta do próprio Instagram, tá? Para quem tem o Instagram ali de negócios. Tem muita gente que diz isso realmente, 7 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. São os horários, né, que maior tem audiência. Só que será que esse horário é o horário que a sua audiência está mais ativa, o seu público está mais ativo, os seus seguidores? Então, por isso que é importante você realizar essa pesquisa no seu próprio Instagram e fazer testes. Por exemplo, essa semana você faz a postagem em tais dias, em tais horários. Na outra semana já muda para outros horários. Então, vai fazendo esses testes e vendo o que mais dá certo para você. Porque tem esses horários universais, né, que as pessoas estão mais ativas, só que, às vezes, não é o que funciona para a sua postagem, para o seu conteúdo, para o seu público. Eu aconselho uma postagem por dia, pelo menos, né, ter uma postagem durante a semana. Aí você verifica, se a sua audiência estiver ativa final de semana, é legal fazer postagem final de semana também, mas pelo menos uma postagem por dia, no mínimo 3 vezes na semana. Também, né, depende muito do tempo de cada um. Eu não tenho tempo para postar todos os dias. Então, no mínimo 3 vezes na semana. Tá? Mas o ideal é 5 vezes, todos os dias ter alguma coisinha. Todos os dias ter uma postagem. O Stories é uma coisa mais livre. Eu vou falar dele um pouquinho mais à frente, mas é exatamente isso. Ele tem uma proximidade muito maior com o público. Então, ali o Stories é livre. Quanto mais tu fizer, melhor, porque mais você vai aparecer lá em cima para o seu cliente. Então, mostrar as novidades, estar sempre engajando ali com pergunta, com enquetes, mostrando ao vivo, mostrando alguém fazendo exercício. O Stories você pode estar presente 24 horas por dia ali. Quanto mais você fizer, mais você vai aparecer. Atraindo seguidores. Então, essa é outra questão também bem que gera bastante dúvida. Como que eu atraio mais seguidores, né, pro meu Instagram? Uma coisa que não deve ser feita jamais é comprar seguidores. Tem muita gente que compra seguidores e aí acaba ficando lá com 100 mil seguidores, mas quando vai ver uma postagem tem 3 curtidas. Isso é horrível, porque o Instagram entende que o teu conteúdo é ruim e que as pessoas não gostam do teu conteúdo, quando que, na verdade, é porque os teus seguidores não são segmentados. Quando você compra uma lista de seguidores, eles veem conta fake, veem pessoas de outros países, então não é segmentado para o seu público. Então, não vale a pena comprar seguidores. Você pode estar investindo um tempão criando conteúdo e não entende por que ninguém curte. É porque os seus seguidores não são segmentados para você. Tá? Outra coisa também
bem interessante do Instagram é que vale mais a pena você fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Você ter menos seguidores, às vezes você está com 1000 seguidores, mas são 1000 seguidores que interagem com as suas publicações. Então, isso já faz o Instagram entender que o teu conteúdo é muito bom, porque você tem mais engajamento. Então, as suas publicações vão cada vez atrair mais seguidores e vão aparecer para mais pessoas. Tá? Porque o Instagram ela é uma rede social de participação, né? De interação. Então, quanto mais você participar, comentar, curtir, mais ele vai entender que você está presente, que você está ali, e ele vai mostrar as suas publicações para mais pessoas. Selecionar perfis que se encaixem na sua persona e começar a segui-los. Por exemplo, eu tenho alguns concorrentes de estúdio de Pilates ali no meu bairro, na minha região. Eu vou ir lá no Instagram deles, ver quem segue eles, e vou selecionar entre eles quais são os que têm o perfil mais próximo dos meus clientes. Porque eu já sei que aquela pessoa gosta de Pilates, porque está seguindo um estúdio de Pilates. Então, eu vou selecionar aqueles que mais têm o meu perfil e vou começar a segui-los. Eles vão saber que eu existo, vão estar ali, vou aparecer para ele. Então, ele pode me seguir de volta. Vou usar o aplicativo de repost. Então, se um cliente meu bateu uma foto no meu estúdio, publicou essa foto, reposte essa foto no seu Instagram. Isso gera mais engajamento, o seu cliente vai ficar feliz, vai mostrar mais humanização do seu Instagram. Mencione outros perfis de Instagram. Então, quando você estiver falando de algum assunto, que tem algum parceiro, ou alguma marca, alguma coisa, menciona essa pessoa ou essa marca no seu conteúdo. Claro, tem que ser alguma menção que tenha a ver com aquele conteúdo que está falando, né? Não pode mencionar coisas que não tem, aleatórias, mas que tenha a ver com aquilo, porque aquela empresa pode compartilhar a tua publicação ou comentar na tua publicação, e tudo isso vai gerando mais engajamento. Tenha contatos e influenciadores. Então, ter contatos, né? Você vai pensar, quem que eu posso chamar para ter como contato no meu Instagram? Então, você pensa, o que a minha persona está procurando? Se ela procura Pilates, é porque ela está procurando uma qualidade de vida melhor, né? Está procurando mais qualidade de vida. Então, o que tem a ver com qualidade de vida? Nutrição. Então, eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela tem um Instagram muito legal. Eu vou chamar ela para fazer alguma postagem no meu Instagram. E eu vou fazer uma postagem no Instagram dela, ou aparecer ali no Stories. Então, eu já vou aparecer para a audiência dela, que tem tudo a ver com Pilates, e ela vai aparecer para a minha audiência. Então, assim, eu já consigo também mais seguidores. E influenciadores. Quando eu digo influenciadores, a gente já imagina aquelas blogueiras que têm 1 milhão de seguidores, né? Mas não são essas, principalmente com o estúdio de Pilates que é tão regional, né? Tão ali, né, num bairro, numa cidade. Então, a gente vai selecionar ali, próximo a gente, aquelas meninas, mulheres, homens que influenciam a vida de pessoas ao redor dela. Às vezes não tem um número tão alto de seguidores, mas elas engajam bem nas redes sociais. Então, o Instagram delas tem 10 mil seguidores. Né? Não é muito comparado a outros, mas todas as publicações delas têm muita curtida, muito comentário. Então, essa é uma pessoa que você pode convidar para influenciar o seu estúdio. Então, faz uma permuta com essa pessoa. Convida ela para fazer algumas aulas de graça, em troca ela divulga o seu estúdio. Então, seleciona. Às vezes, você tem até uma cliente que é uma influenciadora. Né? Dá alguma coisa para ela em troca dela divulgar o seu espaço. Então, tudo isso a gente consegue selecionar. Use a função de geolocalização. A geolocalização também é bem importante, né, que é a localização do seu estúdio. Então, se você colocar lá, por exemplo, Florianópolis e uma rua, você aparece na localização de Florianópolis. Produza conteúdos de fotos e vídeos. Então, evitar ao máximo usar banco de imagem. Tenta utilizar imagens próprias, fazer imagens com seu próprio celular mesmo. Não precisa de grandes produções, mas fazer vídeo do seu estúdio, de um aluno, de um instrutor,
fotos do seu espaço, e divulgar isso gera mais humanização, que é o próximo item. Humanize o seu Instagram. Deixe ele mais próximo da realidade da sua persona. Porque é muito frustrante a gente ver alguma empresa, alguma coisa nas redes sociais e chega lá e não é nada daquilo, ser atendida de forma errada ou não ter aquilo que tu estava esperando, que tu viu nas fotos. Então, quanto mais fotos e vídeos autorais, melhor. Mais proximidade a gente gera com o nosso público. Agora eu vou falar um pouquinho das ferramentas disponíveis no Instagram, tá? Então, as hashtags. O uso das hashtags como estratégia de SEO pode trazer muitos benefícios quando realizada da maneira correta. Caso contrário, poderá aumentar o índice de rejeição relacionado às suas postagens. Por quê? Porque as hashtags funcionam como palavras-chave. Então, se você utiliza lá 30 hashtags, hashtag bom dia, hashtag café da manhã, hashtag oi, hashtag não sei o quê, imagina o Brasil inteiro colocando essas hashtags. A sua publicação nem vai aparecer para as pessoas que entrarem nessa hashtag. Então, o ideal é você colocar de 2 a 5 hashtags no máximo, e colocar hashtags segmentadas. Por exemplo, hashtag Pilates Floripa. Hashtag o nome do seu estúdio de Pilates. Então, usar hashtags que sejam segmentadas. Outra coisa que dá para fazer também com as hashtags é criar comunidades. Tem muita empresa que faz isso e muito bem. Porque hoje a gente consegue seguir hashtags no Instagram. Então, você pode criar uma hashtag própria do seu estúdio e sempre divulgar essa hashtag nos seus eventos, nas suas aulas, nas suas postagens, nos seus materiais. E as pessoas vão passar a seguir aquela hashtag, vão começar a utilizar, incentive os seus clientes a utilizarem aquela hashtag. Então, sempre que alguém quiser te encontrar, pode seguir essa hashtag ou ir lá na busca, procurar por aquela hashtag e vai encontrar o seu estúdio. O Instagram Stories também, na verdade, essa daqui, para mim, é a melhor ferramenta de divulgação e de proximidade com o cliente, tá? Porque você está ali ao vivo, está cara a cara ali, perguntando e conversando com ele, sem edição, sem aquelas grandes produções. Então, o cliente se sente mais próximo da empresa, né? Você consegue humanizar a empresa, dar uma humanizada para o seu estúdio, né? Mostrar que tem gente ali de verdade, que tem aluno de verdade, que é bom, que tem depoimentos, que tem coisas boas para oferecer. Aqui no Stories também você consegue fazer enquetes, mencionar pessoas, ficar ao vivo. Então, essas enquetes já são bem importantes. Se você está com alguma dúvida, por exemplo, de colocar algum tipo de exercício, essas enquetes você pode colocar ali e, na hora, a pessoa já te responde se sim ou não. Você consegue agora também receber perguntas e dúvidas dos seus clientes. Você pode colocar, coloque a sua dúvida sobre Pilates. Então, aí você já consegue um monte de conteúdo para você falar nas suas postagens. E além da proximidade que dá, né? A pessoa não precisa sair do Instagram, você já tem os seus seguidores ali, então você consegue falar diretamente com eles. E você consegue impulsionar também, usar tags, os GIFs animados. Então, é uma ferramenta extraordinária. Você pode colocar postagens todas as horas, todo dia. Você fica ali 24 horas. Quanto mais você falar no Stories, melhor. E você também tem os resultados, né? Você consegue visualizar quantas pessoas viram o seu Stories, quantas pularam, quantas não tiveram interesse. Então, isso tudo na mesma hora que você colocou. O IGTV agora é outra ferramenta também que foi lançada pelo Instagram. E essa ferramenta, porque até então o Instagram só permitia vídeos ou no Stories, que eram vídeos picadinhos, né? Ou de até 1 minuto. E agora você não. Aí, se a pessoa criasse um vídeo maior, ela precisava criar uma conta no YouTube, por exemplo. E agora não precisa mais. Ela pode criar direto no IGTV e publicar os seus vídeos de até 1 hora dentro do próprio Instagram. Então, quem tem conteúdo, né, um conteúdo maior, vai chamar um parceiro para falar sobre algum determinado assunto, e vai ser um vídeo um pouco mais longo, pode colocar no IGTV e os seus seguidores não precisam sair do Instagram para poder precisar te seguir em outra ferramenta. Já está ali no Instagram mesmo. E agora, para finalizar, eu deixo vocês com essa pergunta. O público usa a internet para procurar histórias, pessoas e empresas interessantes.
eles vão te encontrar. Então, você precisa ter isso em mente também para saber, as pessoas vão te encontrar na internet, elas vão te encontrar no Instagram, e quando elas encontrarem, o que elas vão achar da sua empresa? É aquilo que você está querendo passar? Elas vão reconhecer o seu propósito, né, o seu conceito? Você está conseguindo passar para elas através das redes sociais? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada.